Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o episódio 3, a parte 3 dessa série, relembrando desenhos que ninguém lembra mais. A função desse quadro, que é pra fazer uma homenagem e é uma recomendação pra quem não conhece e uma nostalgia pra quem cresceu nos anos 2000 assistindo esses desenhos aqui, tá? Eu gosto muito porque essa série de vídeos aqui une os dois públicos, aqueles que não assistiram esses desenhos e os que assistiram e têm saudades. E essa série aqui, ela gera polêmica nos comentários. Ah, Imaginago, mas isso aí não é esquecido. Ah, mas isso aí eu me lembro. Não é você que é a regra. E nem eu. Por exemplo, todo mundo fala hoje de Ben 10, de Avatar, a Lenda de Aang, As Meninas Superpoderosas, todo mundo lembra, Scooby-Doo, Coragem com o Covarde, é lembrado pra caramba, o Phineas e Ferb agora vai voltar. Existem esses desenhos mais hypados e existem os que não são tão hypados e que já na época não era muito, ou que era na época, mas que hoje em dia quase ninguém lembra mais, então a gente vai focar nisso aqui. Vamos então, hoje teremos aí 4 desenhos que ninguém lembra mais, mas que a partir de hoje a justiça será feita. Vem comigo, roda a vinheta rapidinho, vamos nessa. Bom, galera, vou começar aqui falando de um que já vai gerar essa polêmica aí. Ah, porque não é esquecido. Os Padrinhos Mágicos. Tudo bem se um garoto tem padrinhos mágicos. Tô sabendo! Gente, Os Padrinhos Mágicos foi muito popular quando ele foi lançado, até que algumas pessoas se lembram, mas ele tinha um potencial para ser muito maior. Infelizmente, o final da série e conflitos com o próprio criador e a Nickelodeon fizeram com que isso tudo virasse uma bobice e que uma franquia com o poder de virar um negócio mundial acabou se tornando uma parada meio esquecida, cara. Por quê? Você tortura a gente! E aí vai ter um remake agora, que não é um remake, na verdade, é uma continuação nos novos moldes, né? Que já tá tendo, inclusive, não tá disponível aqui no Brasil, pra tentar trazer de volta o que era Padrinhos Mágicos, é uma coisa de gênio. Esse desenho acompanhava o Timmy Turner, que era um garoto que vivia em uma cidade chamada Dimmsdale, e ele sofre nas mãos de uma babá muito cruel, e os seus pais são completamente desatentos. Só que tudo isso muda quando ele descobre que possui 2 padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, que têm o dever de atender a todos os seus desejos para fazê-lo feliz. Porém, os desejos que o time pedia, ele podia pedir qualquer coisa, basicamente, e o que ele pedia, geralmente, cara, levava pra confusões inacreditáveis, consequências absurdas e aventuras, obviamente, icônicas, imemoráveis e extremamente engraçadas, cara. Que cara é essa? E que dentes são esses? Ah, é a genética. Padrinhos Mágicos era muito engraçado mesmo. Ele tinha um humor inteligente, era um humor ácido, ao mesmo tempo que era um humor muito rápido. Eu lembro de um episódio que eles não podiam falar panaca na rádio, só na televisão. E aí, esse era o episódio. Era uma coisa muito nonsense de vez em quando. Não pode falar panaca no rádio, só pode falar na televisão. Vamos logo, panaca. E tinha muita nostalgia já na época, onde o time entrava, por exemplo, numa televisão, num episódio especial que ele entrava na televisão e saía passeando pelos programas, tinha homenagem a Dragon Ball. Cara, era um desenho muito, muito legal. E esse negócio de que ele podia pedir, na verdade, qualquer coisa não era bem certo, porque, na verdade, tinha o livro das regras, que era um livro gigante, que tinha, de fato, várias regras, e essas regras eram sempre voltadas à tona, não eram, tipo, 5 regras. Era um livro mesmo. E, de vez em quando, eles vinham com regras extremamente específicas e explicavam pra ele, ó, isso você não pode pedir. E não era só, tipo assim, você não pode fazer ninguém se apaixonar por você, que era uma das regras, mas eram várias regras aleatórias mesmo, mas eram escritas no livro, e eles respeitavam esse livro, e frequentemente eles mostravam novas páginas do livro, porque o livro era gigantesco, tinham várias regras. Então, eles tomavam esse cuidado pra não se contradizer, mas ao mesmo tempo eles vinham cada vez mais com limitações e que não contradiziam os desejos anteriores que ele fez. Então era muito, muito boa. Os personagens, eles eram icônicos, toda a ideia era de que o time, na verdade, ele era um personagem insuportável. Ninguém gosta do time, ninguém fala, eu gostava... Não, ninguém gosta dele, porque a ideia é que ele seja egoísta, que ele seja uma pessoa que só pense nele. Os desejos dele são baseados apenas no que ele quer. É sempre ele querendo conquistar uma pessoa, ele querendo fazer um dever de casa que ele não fez em tempo recorde. Então, ele tava sempre tentando usar os desejos dele pra trapacear, de certa forma, sabe? E aí, no final, era uma consequência tão grande, eram coisas tão horríveis que aconteciam, que ele acabava aprendendo a lição. E aí, no episódio seguinte, ele esquecia tudo e tentava fazer outra bobice. Mas além do Cosmo e da Wanda, né, dos pais do time, que eram personagens incríveis, vizinho deles, o Tinkelberg, os personagens estavam sempre ali, você tinha a lore toda desse negócio, cara, que era muito legal. Você tinha o Jordan Von Estranho, que era o líder das fadas e tal, que era um cara desproporcionalmente gigante, parecia o Arnold Schwarzenegger. Você tinha as antifadas, tinha os duendes, tinha os personagens que apareciam de forma aleatória, tipo o Doug de Madonna, dono do Dimmsdale de Madonna. Doug de Madonna, o dono da Dimmsdale de Madonna. Isso, Doug de Madonna, dono do Dimmsdale de Madonna. Dono da fortuna de Madonna, que era um bilionário excêntrico e tudo mais. E de vez em quando os personagens apareciam, eram muitos personagens icônicos, sabe? Só que a série explorava muito também o passado de vários desses personagens. Tinha o Crocker, né, que era o professor do time, professor da escola dele, que acreditava em fadas e queria mostrar pro mundo que as fadas existiam, porque era uma coisa escondida. Ele era maluco e tal, psicopata, mas tem episódios especiais sobre o passado dele, diversos episódios, na verdade. E isso era muito legal. Mas, infelizmente,
Infelizmente, essa série acabou por não saber acabar, né? Ela acabou sendo cancelada. Eles poderiam ter encerrado e fazer o que vão fazer nessa série nova agora, que estão fazendo, na verdade, que é levar o Cosme e a Wanda pra outra criança e seguir o rumo, sabe? Não precisava se manter com o time porque ninguém gostava do time. Só que os caras tentaram a todo custo forçar o time. Ninguém aguentava mais. No Brasil, trocou o dublador 3 vezes porque ninguém aguentava mais o time Turner, mano. Esquece o time Turner. Inclusive, deu um monte de tretas, pra não dizer criminosas, né? Entre o autor da obra e a Nickelodeon. E aí o autor fazia um monte de besteira na internet que eu não vou entrar em detalhes aqui. Enfim, a série é cancelada de uma maneira bizarra. O último episódio não tem nada a ver com nada. O que é uma pena, porque era uma série muito divertida, muito criativa e que tinha potencial pra você ir trocando a criança, né? E ser mantida até hoje, por exemplo. Então, é um exemplo aí de que tem horas que você tem que acabar, mesmo que o final não signifique o final da franquia, mas o final de uma história precisa chegar. Ao ponto que eles forçaram até uma teoria de internet na época. Tá brincando, né? Sabe essa teoria mais imbecil que você cria, que fala, na verdade o time desejou secretamente ter 10 anos de idade pra sempre, assim ele nunca ia crescer e nunca ia perder as fadas. Isso é uma teoria de internet, os caras pegaram isso e transformaram num evento canônico do desenho. É tipo o Pokémon chegar lá e falar, gente, na verdade o Ash tava em coma esse tempo inteiro mesmo e tudo foi coisa da imaginação dele. Esse foi o nível que terminou. Mas era muito divertido enquanto durou. Na verdade chegou um ponto aí que tava horroroso, mas a maioria foi bom. Inclusive até tenho boas expectativas pra esse novo Padrinhos Mágicos, porque além da animação, ela tá realmente muito bonita. Ele promete, cara, focar nas aventuras dessa nova criança com o Cosme e a Wanda ali, o universo das fadas, tudo que a gente gostava de Padrinhos Mágicos, agora de volta com outra criança. Então acho que eles fizeram muito bem. Infelizmente ainda não tem em nenhum streaming do Brasil, só lá fora, mas é isso. Inclusive, galera, muitos desses desenhos e filmes que eu costumo falar aqui no canal são difíceis de achar no Brasil. A maioria das vezes não tá disponível. E obviamente que baixar ou procurar em site pirata é muito perigoso para a segurança dos seus dados. Mas muitas das vezes essas animações estão disponíveis em outros países traduzidos em português. E uma forma segura de acessar o catálogo de streamings da gringa é utilizando o NordVPN. Com o NordVPN você tem mais segurança online, se protegendo contra malwares e diversos tipos de vírus. Isso tudo com o VPN mais rápido do planeta. Ele é bem fácil de ativar, então aproveita a oferta exclusiva com 4 meses extra, utilizando o link aqui na descrição ou então acessando o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Bora aproveitar então para ver esses desenhos e filmes esquecidos, nostálgicos, com bastante segurança sempre, tá? Vai lá! Seguindo aqui então, eu quero falar sobre KND, a turma do bairro. Nossa, bota aí! KND, a turma do bairro, segue as aventuras do setor V com uma equipe de 5 agentes infantis que operam a partir de uma casa na árvore altamente equipada com várias traquimóias, e a missão deles é simplesmente proteger as crianças de todo o mundo das injustiças e tiranias cometidas pelos adultos e dos vilões infantis ali que agem de maneira completamente egoísta. Turma do bairro, todos apostam! E a série realmente seguia em cada episódio acompanhando as crianças e enfrentando os adultos de diversas formas, cara. E isso era uma parada muito louca. Era uma polêmica, inclusive, né? Muitas pessoas não entendiam exatamente o mais genial dessa série, que era a sátira por trás disso, né? Como assim? Eu vou botar meu filho pra ver um desenho onde os adultos são os vilões e as crianças fazem um monte de traquimóia, fazem um monte de bobice e elas que estão certas e no final dá tudo certo porque elas derrotaram os adultos. Cara, isso era uma sátira tão grande sobre o que é a infância do ponto de vista de uma criança, sabe? Como ela acredita que o mundo é sobre ela, sabe? E que tudo que acontece com ela é o que acontece no mundo. Então quando ela sofre uma injustiça, ela fala, eu estou sendo injustiçado, isso é uma tirania. Era sobre isso, cara. O quanto que tudo pra criança é imaginativo demais, é uma coisa muito grande. Ele acha que isso aqui vai decidir o futuro do mundo e tudo mais, sabe? É quando você exagera as coisas. E aí você coloca as crianças pra enfrentar. Tanto que o vilão dessa série, né? Um dos vilões era um dentista, cara. Era simplesmente um dentista e, obviamente, era um dentista maligno, porque era do ponto de vista das crianças. Então ele era um cara que queria escovar os dentes. E aí eu vou deixar os seus dentes limpos. E aí era isso, cara. Então era, obviamente, uma sátira. Era, obviamente, pra ser divertido. Ninguém terminar de ver KND e olhava pra um adulto e falava, você é um tirano e eu vou te derrotar. Só que na época, na cabeça imbecil de associações de pais e grupos de pais americanos, eles achavam que era isso. Não, que as crianças iam ver KND, iam se juntar, iam criar uma organização secreta e iriam enfrentar a tirania dos adultos. Eu não sei o que aconteceu nos anos 2000 com os pais. Eu não sei como é que a gente sobreviveu. Essa é a verdade. E era muito legal porque era realmente uma coisa de espionagem, sabe? Uma coisa tipo assim, cada um deles tinha um nome, né? Se eu não me engano, o nome do número 1, inclusive, era Uno. Então eu quase não lembro o nome deles porque a gente sempre chamava de número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, que eram os principais, cada um com as suas características ali. E eles realmente agiam, cara, sério. Eles enfrentavam diversas coisas, sabe? Muitas e muitas
muitas questões eram ditas ali, mas era principalmente pelo humor e pelas cenas de ação que também eram muito legais, mas a comédia era o ponto principal da parada. E é justamente essa perspectiva que as crianças têm das imposições, né, que os adultos têm, né, com as regras que eles criam, com as regras que muitas vezes eles não explicam. Então eles exageram pra mostrar essa situação que é muito nostálgica pros adultos que estão assistindo de maneira consciente e muito divertida pras crianças, né, porque é muito engraçado. E aí no meio disso tudo, isso já seria muito engraçado, já seria muito bom, só que a série, ela ainda tinha uma mitologia própria, cara. Tinha divisões ali, sabe, as divisões globais, tinha base na Lua. Eu falei, os caras tinham uma base na Lua e era sempre composta por, não a base da Lua tinha um monte de gente, mas geralmente cada base era 5 crianças, né? Você tinha tudo o que era possível na infância tava nessa série. Então tinha a molecada da Rua de Baixo, que era uma galera esquisita que morava na Rua de Baixo, e na Rua de Baixo, você não mexe com a galera da Rua de Baixo, eles são estranhos, eles são de outro lugar, sabe? É outro mundo, rapaz. Fica pra aí. E eles eram vilões, porque a galera da outra rua são os vilões. Eu lembro de um episódio perturbador dessa série, que era o número 2, né? Ele era o protagonista desse episódio e ele investigava um caso de um bolo, que meio que todo mundo amava esse bolo, porque ele tinha um recheio idôneo e tudo mais. Ai, meu Deus. Quando foi ver, o recheio era feito de meleca de conjuntivite. Isso era perturbador, esse episódio. Era um negócio que eu ficava, meu Deus, nossa, assim, foi uma revelação absurda. E os episódios, eles tinham meio esse tom, não era esse tom nojento, mas eles sempre tinham uma coisa, tipo, era um absurdo que acontecia. Você falava, caraca, velho, os caras exageraram, assim, de uma maneira que eu nunca pensei que fosse, sabe? E aí tinha os adolescentes também, que era quando as crianças tinham que perder a memória e começar a ir pro lado dos adultos, cara. Incrível demais. A série recebia críticas o tempo inteiro, ela realmente foi ela teve 4 temporadas, mesmo assim, ela resistiu às críticas, a Cartoon bancou as críticas, porque era bem famosa na época, e ela conseguiu ir até o final e fechar a série com um final digno, um final bacana pra caramba, muito legal. Inclusive teve filme também explicando a origem também, que era uma coisa bem comum na época dos anos 2000, você tinha um desenho, aí depois tinha um filme mostrando a origem de tudo, né, cara? Isso vai acontecer várias vezes aqui nessa série. Muito boa. KR/10, KND, Turma do Bairro. Comenta aí se você assistia também e qual número você era. Eu era o número 1. Só vai me chamar de Calvin, rapaz. Tá maluco, rapaz? Eu era o número 1, mas na verdade a grande realidade é que eu era o número 2, né? Eu era o número 2 que achava que era o número 1. Olha que bacana. Kim Possible, chama, liga, que eu sou tua amiga, que se precisar é só dizer. Eu tô sempre disponível. Chama, liga, que eu sou tua amiga. Durante muitos e muitos anos, o meu toque de celular era o... Só não é hoje em dia, porque eu tenho essa bobice desse celular aqui que eu tenho, ele não permite que eu bote qualquer coisa que eu quiser, mas na época eu não podia botar qualquer coisa que eu quiser, era você tocava pra mim, era pam, pam, param. Kim Possible era uma série animada que acompanhava a vida da própria Kim Possible, que era uma adolescente que, além de lidar com os problemas comuns da escola, era uma agente secreta que salvava o mundo, literalmente, em missões perigosas. E ao lado do seu amigo atrapalhado Ron e do rato toupeira pelado Rufus, a Kim enfrentava uma série de vilões que planejavam dominar ou causar o caos global. Basicamente, ela conta com a ajuda do Wade, que é um gênio da computação que fornece informações e equipamentos de alta tecnologia. Incrível, né? A protagonista era absurda, lindíssima, corajosa. Era incrível, assim, toda menina que na minha época na sala, eu adoro a Kim Possible, eu quero ser a Kim Possible. Era muito legal, foi uma revolução também na época. Tinha essa vibe meio 13 espiãs demais, né? Que tipo, uma hora você tá ali no shopping e de repente você tem que fazer uma missão. E ela era isso, só que com um grupo muito mais charmoso, assim, de protagonistas e tudo mais. Tudo funcionava muito bem. Tinha bons personagens, né? Como falou aqui o Wade da tecnologia, o Ron e o Rufus, que era uma dinâmica muito engraçada e muito legal. Cenas de ação, comédia, aquela coisa bem anos 2000 mesmo, muito bem feita. Mas assim, ela tinha uma peculiaridade. Hoje em dia ninguém lembra disso, ninguém fala de Kim Possible, não virou franquia. Podia virar filme live action, um filme bom. Infelizmente só tem trecheira por aí, só tem coisa estranha. Eles não sabiam aproveitar uma coisa que era uma boa história. E a Chigo, galera. Ai, a Chigo, eu não sei. Gente, mau caráter. Todos os meus amigos da escola ficavam, é a Kim Possible, minha crush é a Kim Possible. Eu falava, mas e a Chigo? Vocês não acham a Chigo, a Chigo, gente? E ele falava, mas ela é vilã, imaginado que nem tem esse nome ainda. E eu falava, vocês jamais vão entender o poder das mau caráteres e psicopatas e... Enfim, eu não vou entrar no detalhe pra não me comprometer aqui, mas eu amava a Kim Possible, tá? Eu amava muito a Chigo também, mas eu amava a Kim Possible. Buzz Lightyear no Comando Estelar. Ao infinito e além! Imaginável, mas todo mundo lembra disso. Todo mundo conhece o Buzz, mas as pessoas não assistiram a série do Buzz. Hoje em dia ninguém lembra dessa série. Eu vou te falar, nem a Pixar lembra! Porque a Pixar lançou um filme recentemente agora, que foi o Lightyear, que eu fiquei lá, não galera, vocês vão ver como é que eles vão pegar aqui, vai ter não sei o que, vai ter o Comandante Nebula, vai ter um monte de coisa legal da série, não teve nada, os caras inventaram do zero um negócio que é pior do que já tava pronto. Então eles nem lembram, porque eles nem sabiam que existiam. Nem tá disponível, inclusive, no catálogo aqui no Brasil, pra você ter uma noção. Pra começar esse desenho, gente, assim, teve o sucesso de Toy Story e tudo mais, né? Todo mundo
conhece Toy Story, todo mundo gostava do Buzz, então vamos fazer a lore. Porque o Buzz, ele tinha uma lore, né? Ele era um boneco que vinha de uma lore e tudo mais, né? Eles falaram, vamos fazer então, vamos mostrar o que era o Buzz Lightyear. E aí eles fizeram primeiro um filme muito bom, Buzz Lightyear no Comando Estelar, absurdo, é um filme dos anos 2000 que eles fizeram, cara, muito legal. Zurg está por trás de cada bichano preso numa árvore. Canalha! Porque ele não deixa os gatinhos fora de seus planos malignos. E aí esse filme era pra introduzir como que esse grupo se formou e aí sim pra começar a série. A Disney costumava fazer muito isso, inclusive vale a pena até um vídeo sobre filmes que a Disney fez só pra lançar uma série depois baseada nesse filme. Me cobra mesmo porque eu quero fazer esse vídeo depois, deixa aí nos comentários aí sugestões porque eu quero fazer. Essa série segue as missões do Buzz Lightyear, que é um membro altamente respeitado da Força de Segurança Intergaláctica, conhecida como Comando Estelar, junto com a sua equipe, né, que tinha a Mira Nova, tinha o Booster, tinha o XR, e o Buzz ele enfrenta vilões ameaçadores liderados principalmente pelo maléfico Imperador Zurg, que busca a dominação da galáxia e tudo mais, enfim. A série, cara, ela explora essa coisa de Star Wars, assim, só que é uma parada muito Star Wars, assim, tipo, o Darth Vader, obviamente, é inspiração pro Zurg, só que eles criavam uma parada, eles não era uma paródia de Star Wars, era uma parada inspirada em Star Wars com bastante comédia. O Zurg, ele é uma mistura perfeita, eu sempre falei isso, entre o Darth Vader e o Hades. É muito legal. Eu hoje sou fã de Star Wars, né, tipo, gosto de todos os filmes, não, pelo amor de Deus. Eu gosto dos clássicos e tudo mais, e de alguns dos novos, e eu acho que eu comecei, essa sementinha foi plantada lá com o Lightyear, apesar de que o Lightyear obviamente vem depois, ele é uma inspiração, só que eu fui introduzido a isso no universo de espaço e tudo mais, e tiros na galáxia e nave espacial, com o Buzz Lightyear, com essa série. E essa série não é conhecida, cara. Tanto que ninguém fala dela. Então, lançaram agora o Lightyear, que se tivesse mantido essa lore, sabe, botava ali o Booster, botava a Mira, o XR, pegasse a mesma parada e trouxesse pro cinema, ia ser muito legal. E eu fui sem essa parada, sabe, tipo, eu quero ver se vai comparar com a série. Eu fui sem comparar com a série, e aí realmente é um filme que poderia ser muito melhor, mas se fosse o que foi a série, se pegasse a história que já tava pronta, ia ser incrível. Principalmente se eles não tivessem feito o que eles fizeram com o Zurg no filme, ia ser incrível, pô. Então eu deixo aqui como uma homenagem, um questionamento. Cadê? Que fim levou? E quando teremos mais? Acho que não vai ter mais, né? Depois do fracasso de Lightyear é complicado pra caramba, velho. Mas e você? Conhecia alguma dessas séries aqui? Chegou a assistir? Se lembrava delas? Curtiu o vídeo? Pô, deixa o like aí, comenta pra caramba aí pra ajudar aqui o canal, tá bom? Tamo junto, galera, hein? Vamos nessa, até o próximo vídeo. Ó, tem 2 vídeos aqui pra você clicar até o vídeo acabar, que é em 3, 2, 1, perdeu a chance.